Abriu a sua Bíblia em Romanos 14? Desvendando o reino de Deus. Desvendando o reino de Deus. E quantas vezes você já orou assim? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quantas vezes você já orou? Você já deve ter perdido a conta, não é verdade? Mas você tem compreensão clara do que é o reino de Deus? Hoje nós vamos começar essa série, alguns domingos falando sobre o reino de Deus, para que nós possamos ampliar a nossa compreensão, para que possamos também ampliar a nossa experiência com o reino de Deus, a nossa prática, sabendo como ele é, onde está, qual o seu poder, o que fazer para viver com ele, e vamos procurar destrinchar aqui o máximo que nós conseguirmos dentro da nossa possibilidade de tempo. Nós vamos começar essa jornada e vamos partir de Romanos 14, 17, que diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Essa palavra, ela está relacionada às coisas, falando que as coisas do mundo material, elas não devem impedir o agir do reino de Deus. Nós vamos extrair aqui o princípio, tá? Eu não quis fazer uma ministração expositiva em cima de Romanos 14, porque a gente vai pegar só aqui a ideia do que é o reino de Deus. Não é nem sobre o assunto que está sendo tratado ali em Romanos 14, porque fala ali sobre a questão do que não devemos fazer com relação à comida, bebida e tudo mais, né? Para dar um bom testemunho, não ser pedra de tropeço para ninguém, né? E aí então fala que o mundo, né, ou melhor, o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito. Ele não está vinculado ao reino material, às coisas desse mundo, as coisas que nos suprem nesse mundo. A gente vai entender melhor isso aqui. Cada pessoa nessa terra procura algo para suprir um vazio. Você tem caminhado até hoje procurando suprir seu coração, suas necessidades, suas vontades. E tudo isso, normalmente, olhando para as coisas desse mundo. Porque nós somos humanos, nós somos matéria, e é muito natural de nós estarmos aqui nesse mundo, pisando nessa terra, respirando o ar que aqui está. Para quê? Para continuarmos vivendo. E então, durante essa caminhada, nós encontrarmos o quê? É sempre a mesma coisa. Eu e você caminhamos nesse mundo aqui buscando justiça, paz e alegria. Quem aqui quer ser feliz? Diga eu. Quem aqui quer ter paz? Diga eu. Eu também. Quem aqui quer viver num mundo justo, vivendo um mundo justo dentro da sua casa? Diga eu. Ninguém quer viver numa mentira, ninguém quer viver numa vida de engano. Nós queremos viver numa vida de verdade. Porém, para que possamos ser completos, encontrar isso que tanto buscamos, nós precisamos entender que é somente no reino de Deus. Sabe por quê? Porque as coisas desse mundo aqui ficam. Elas vão embora. Mas vamos lá. Eu quero aqui abordar 3 coisas sobre o reino de Deus hoje só. A primeira coisa é que isso que tanto procuramos, a justiça, a paz, a alegria, ela não se restringe ao mundo visível. Porque a gente encontra isso no reino de Deus. Não é no reino físico, material. Mas o grande engano é que muitas vezes, mesmo sabendo disso, nós buscamos a justiça, a paz e a alegria aqui nesse mundo natural. Como se as respostas estivessem aqui e não estão. É um engano. Deixa a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 17. E deixa aberto em Lucas, depois eu vou fazer algumas outras referências aqui, mas deixa a tua Bíblia aberta em Lucas, porque eu vou citar com você alguns versículos de Lucas. Depois eu vou citar algumas outras passagens aqui, mas deixa a sua Bíblia aberta em Lucas. E abra lá no capítulo 17, preste atenção. Olha o que Jesus, nosso amado, maravilhoso, nos ensina.
Lucas 17, do versículo 20 e 21. Diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Jesus falando, os fariseus perguntando, os religiosos, perguntando sobre o reino de Deus, quando viria, e Jesus então dá essa resposta que para mim é muito chave, porque o reino de Deus está presente, apesar de ser invisível. Ele não está vinculado às coisas desse mundo, mas ele está presente nesse mundo. O reino de Deus se estabelece na terra, a porta, o caminho para vivermos o reino de Deus está nele, Jesus. E ele falava isso falando sobre ele mesmo. O reino de Deus está entre vocês. Eu estou aqui para mostrar para vocês, inaugurar uma nova era em toda a humanidade. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para falar dele, Jesus, nome sobre todo nome, porque ele então vem abrir a porta do reino de Deus para mim e para você. João 14, 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho, é através da vida dele. Por isso que ele se entregou na cruz por nós, no nosso lugar, e a partir daquele momento, o véu do templo se rasgou. O que isso significa? Significa que não somente alguns homens, chamados sacerdotes, tinham o acesso para o reino de Deus. Acabou-se o tempo dos intermediários únicos. Não, se abriu para todo mundo, para todo aquele que nele crer, para todo aquele que decidir viver como filho de Deus, filha de Deus. Então, a porta do reino de Deus se abre para todo aquele que desejar. Então, Jesus já aponta, olha, o reino de Deus está aqui. E muitas vezes, as respostas que tanto procuramos, seja ela no aspecto da paz, ou no aspecto da alegria, ou da justiça, ou das respostas, nós buscamos de fora para dentro. E essa é a rota errada. O reino de Deus, no qual nós vamos encontrar justiça, paz e alegria no Espírito, ele vem de dentro para fora. E nós naturalmente queremos de fora para dentro. Entender essa dinâmica do reino é fundamental. É de dentro para fora. Por mais que você, em alguns momentos, busque ao teu redor, porque nós estamos em contato com esse mundo aqui, com os nossos 5 sentidos, e nós queremos ser supridos nas diversas áreas, e buscamos de fora para dentro um suprimento. Pedimos para Deus: Senhor, me ajuda nessa área, naquela e tudo mais, mas sempre com uma mentalidade de que as coisas aqui ao nosso redor venham dar certo para que nós possamos ser completos aqui dentro. Mas a rota correta é de dentro para fora. É encontrando ele aqui dentro. O suprimento vem no Espírito. E aí então, através desse relacionamento com Jesus, de encontrar aquele que é o caminho, a verdade e a vida, encontrar aquele que é a porta do reino dos céus, aquele que abre os caminhos para a justiça, a paz e a alegria, aí então nós começamos a nos sentir cada vez mais completos. Então é de dentro para fora. O reino de Deus não se restringe a esse mundo visível. E muitas vezes, por entendermos errado, nós empenhamos muita força nas coisas de fora. Mas não empenhamos nem a mesma força
nas coisas de dentro. Você está entendendo as coisas do Espírito? Faz uma análise aí agora. Você empenha mais força nas coisas de fora ou nas coisas de dentro? Você empenha mais a tua atenção, o teu foco nas coisas deste mundo, nas coisas materiais e buscando então o suprimento nas diversas áreas, seja material, emocional, física, o que quer que seja, até ministerial, ou você empenha mais tempo nas coisas de dentro, nas coisas do Espírito, no teu relacionamento pessoal com Deus, em crescer como uma pessoa espiritual, crescer como uma pessoa com os ouvidos espirituais mais aguçados, vivendo o reino de Deus diariamente, constantemente, porque esse reino é vivido aqui dentro. Deus quer levar você a uma vida em que você vive o reino e as coisas ao teu redor, elas passam a tomar uma dimensão diferente. É como se você vivesse numa redoma de bênção. E a ilustração mais próxima, assim, para tentar mostrar, porque é verdade. Você vive como um embaixador do reino, como a palavra nos ensina. Você sabe que você está aqui nesse mundo andando, mas as leis que regem a sua vida não são a desse mundo, apesar de você estar nesse mundo. O Rei dos Reis, o Rei do Reino e o reino de Deus é sob ele que você vive. E essa vida diária aqui, vivendo no reino de Deus, que é de dentro para fora, ela aí sim te faz viver completo. Na condição de justiça, de paz e de alegria no Espírito. Então essa é a primeira coisa. Quero pedir para o pessoal da música já vir aqui. E eu pergunto para você, a tua satisfação interior, ela é saciada como? Como que as tuas necessidades são supridas? Se a tua força empenhada nas coisas de dentro forem cada vez maiores e elas se tornarem maiores do que a força empenhada nas coisas de fora, você, tenho certeza, posso declarar aqui para você, você vai viver uma satisfação interior sendo saciada, você vai viver vendo as suas necessidades serem supridas, porque o Senhor promete, e você vai viver a paz de espírito transbordando no teu coração, independente das circunstâncias externas. E eu quero, nesse primeiro momento aqui, com você, quero que você fique de pé para nós cantarmos essa canção como uma oração nossa. Nós estamos aqui meditando nessa palavra e que o reino de Deus se estabeleça sobre nós. Que o reino de Deus tome conta do nosso interior. Essa é a primeira parte. Para que o teu coração se abra. Eu quero te convidar a abrir o seu coração para isso. Para que você esteja aberto, para que o reino de Deus venha sobre ti, em ti e através de ti. Amém? Feche seus olhos um pouquinho. Ainda em Lucas. Passa para o capítulo seguinte. Capítulo 18. Abre ali no versículo 24, porque a gente precisa saber uma coisa sobre o reino de Deus. No versículo 24 do capítulo 18 de Lucas, nós vemos que o reino de Deus pode ser bloqueado pela falsa segurança do mundo material. O reino de Deus pode ser bloqueado na nossa vida, sim, por uma falsa segurança do que o mundo nos oferece. Vamos ler ali então, versículo 24, em diante de Lucas 18. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar
no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, aqui Jesus não está dizendo aqui, então quem é rico não vai entrar nos céus. Não, aqui ele está explicando que por conta do apego às coisas desse mundo, fica difícil uma pessoa que é apegada, que as riquezas desse mundo, entrarem no reino de Deus. Mas ainda que seja impossível, tudo que possa parecer impossível aqui para os homens, é possível para Deus. Então, todos têm salvação, amém? Seja financeiramente rico ou pobre, né? Porque também nós poderíamos aqui abordar a riqueza de uma outra perspectiva, né? A riqueza também interior, a riqueza de alma também, né? Mas aqui a questão é material mesmo. Por quê? Porque o ser humano quer manter o controle das coisas. O ser humano, ele se apega às coisas desse mundo, como eu falei antes. Nós procuramos encontrar a justiça, a paz e a alegria de fora para dentro, nas coisas que o mundo pode nos oferecer. É errado nós procurarmos ser bem-sucedidos? Claro que não. É errado nós procurarmos multiplicar as finanças que tem nas nossas mãos? Não. É errado nós buscarmos um emprego melhor? Não. É óbvio, mas a questão aqui é a motivação do coração. A motivação que nos conduz, e algumas atitudes nossas mostram as reais motivações do nosso coração. Quando nós privilegiamos as coisas desse mundo e deixamos de forma secundária as coisas do reino de Deus, nós estamos, aí sim, bloqueando o agir do reino de Deus na nossa vida. Porque existe um ensinamento aqui de Jesus e ele se relaciona com outros ensinamentos que mostram para nós que a motivação do nosso coração, se estiver apegado às coisas desse mundo, a gente fica cada vez mais distante do reino de Deus. E eu creio que você quer mais do reino de Deus na sua vida, por isso você está aqui nessa noite. Eu também quero. E precisamos aprender isso, entender que ainda, olha só, a gente tem uma falsa segurança nas coisas desse mundo, no dinheiro que temos. Nós temos uma falsa segurança no emprego que temos. Às vezes a pessoa se segura, eu sou, por exemplo, você que é funcionário público, né? Você acha que você está garantido? Tá nada, se engana não. Não, eu sou funcionário público, ninguém vai me mandar embora, né? Né, Silvio? Você não tem segurança nenhuma. Tudo pode mudar de uma hora para outra. A gente tem uma falsa segurança, é um engano que o nosso emprego ou a condição em que nos encontramos, ela vai nos manter no controle das coisas, ela vai nos manter em paz. A nossa paz não está fundamentada nisso, porque uma situação que a gente não tem controle pode mudar tudo. Uma coisa, olha, e a maioria das coisas não estão no teu controle. A gente precisa entender isso, mas encontrar o caminho certo, porque nós não vamos conseguir nunca controlar as coisas que estão fora do nosso controle. Por exemplo, a decisão das outras pessoas muitas vezes tiram a tua paz. O que as pessoas fazem, como elas se comportam, você não tem controle sobre isso. Como agir então nessa situação? Por exemplo, doença. A gente não sabe. Uma pessoa está bem num dia, no outro dia não está. Acidente acontece. Problemas acontecem com alguém que a gente ama. Coisas que fogem do nosso controle. Não é verdade? Está refletindo sobre isso? A qualquer momento pode acontecer algo que está fora do nosso controle, mas se nós estivermos no reino de Deus, a gente está bem. Por quê? Porque o Senhor reina. E quando Ele reina na nossa vida, ainda que as coisas externas possam parecer contrárias ou negativas, elas, no final, contribuirão para o nosso bem, ainda que a gente não entenda, porque é isso que a palavra de Deus nos mostra, e é isso que eu tenho experimentado faz quase 30 anos. Tenho visto isso na minha vida, na vida de muitas pessoas.
mesmo as coisas que parecem ser nocivas, prejudiciais, e muitas delas acontecem por conta de circunstâncias que estão fora do meu controle, mas ainda assim, ainda que haja alguma motivação maligna de alguém ou do mundo espiritual, ainda que aconteça uma circunstância que venha me trazer um prejuízo, Deus é rei sobre a nossa vida. E essas coisas, se eu me mantiver no reino de Deus, essas coisas vão contribuir para o meu bem de um jeito ou de outro. Sim ou não? É essa percepção que precisa estar reinando em nós, para que nós possamos estar tomando as decisões certas aqui, nesse momento agora. Por quê? Porque as nossas decisões agora vão determinar o nosso futuro. E essas decisões precisam estar mergulhadas no reino de Deus. Naquilo que nós temos controle, que são as nossas ações, as nossas atitudes, elas precisam estar mergulhadas no reino. E como é que se mergulha no reino? A gente vai saber sobre isso nos próximos domingos. É igual aquelas séries, né, de televisão, né? Fica sempre aquele... A gente vai ir mais a fundo nisso. Eu vou fazer um spoiler aqui. É óbvio que é vivendo nos princípios. Tem coisa que você não precisa orar, porque a Bíblia já ensina. E glória a Deus que tem várias pessoas buscando crescer no conhecimento da palavra, porque tudo fica mais fácil. E a outra coisa é vivendo em intimidade com Jesus, vivendo ligado nesse reino. E é sobre isso que a gente vai se aprofundar nos próximos domingos. Para quê? Para que nós vivamos em paz, mesmo quando as coisas às quais nós não temos controle, a gente saiba que o Senhor reina e Ele está no controle e que tudo, de alguma forma, vai ocorrer bem. E aí a gente vai compreendendo isso na caminhada. Porém, quando nós não estamos no reino, não estamos mergulhados no reino, a gente não consegue compreender algumas coisas. Nós ficamos desincronizados com o reino dos céus e não compreendemos, às vezes, algumas coisas que Deus está fazendo. E pode ter certeza, quem vive no reino sabe que qualquer coisa que Deus venha permitir acontecer na sua vida, se você estiver mergulhado no reino, estiver vivendo no reino, você sabe que Deus reina, Deus está no controle e que a sua vida é diferente. Ainda que as pessoas possam pensar X ou Y, você sabe, Deus está no controle da minha vida e Ele vai continuar me conduzindo em justiça, paz e alegria no Espírito. Amém? Essa é a certeza que precisa crescer no seu coração. Hoje, para quê? Para que você viva mergulhado no reino, você viva envolto pelo reino de Deus. Esse reino que começa de dentro, no teu espírito, e vem, então, envolver você, envolver a sua vida, envolver as suas áreas de influência. E até mesmo, aí vem outro detalhezinho, até mesmo nas coisas que você não tem controle, aí vem o spoiler dos próximos. Você pode começar a exercer influência por meio de armas espirituais. Seguir sendo os próximos capítulos. Jesus, dá vontade de falar. Mas vamos lá, vamos para frente. Tem outra coisa que impede: as preocupações. As preocupações bloqueiam. Por quê? Bloqueiam o reino de Deus. Porque a gente acaba se preocupando com as coisas desse mundo, com as coisas materiais também, e a gente bloqueia o agir do reino de Deus nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas práticas, nos nossos comportamentos, por conta das preocupações com esse mundo. Aí eu vou pedir para você lembrar comigo Mateus 6, 31, 33, não precisa abrir, só vou citar aqui. Jesus falando, palavra de Jesus, maravilhosas, portanto, não se preocupem, Mateus 6, 31. Não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus, ele é muito fiel e sério no que fala. Se não fosse real, ele não falaria. Ele está falando para nós, você está preocupado com o quê?
Você está preocupado com a tua condição ou com o teu sua vida? Ei, se preocupa não, é perda de tempo se preocupar. Porque o Pai Celestial, que é teu Pai, Ele sabe muito bem que você precisa. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Relaxa. Vou te ensinar, vou te mostrar, vou te proteger, vou trazer revelação. Assim o Senhor faz. Só que muitas vezes nós trocamos os princípios do reino pelo que o mundo pode dar. Aí a gente bloqueia o agir do reino. Nós cedemos às tentações. Nós vemos pais que não educam os filhos da forma bíblica. Porque cedem aos seus desejos. Ontem eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa que estava falando, sentou do meu lado, na Paula estava do outro lado, e o marido dela estava sentado 4 cadeiras na frente, e estava esperando o voo sair, para poder ela ver se tinha vaga do lado do marido, para depois sentar do lado do marido. E aí, nesse período, até o final da decolagem lá, e eu e a Ana Paula conversando com ela. E a mulher bem-sucedida, carioca também e tal. E aí falamos, Rio de Janeiro, aquele papo carioca, né? Poxa, tal. E rolou o papo carioca, e cidade tal, e bairro tal, e lugar tal, e tal. E aí falamos sobre Santa Catarina, e eu sou um eterno propagandista de Santa Catarina, né? E falando de Santa Catarina, eu quero trazer todo mundo para cá, né? Sempre assim. E vem, poxa, Santa Catarina é a Europa do Brasil, não tem igual, tal, papapá. E a mulher trabalha em TI. Falei, meu, o polo tá lá em Blumenau, dele do lado e tal. Aí, então, durante a conversa, ela foi falando, resumo da história, uma pessoa com uma qualidade de vida alta e tal, e marido também, em empresas fortíssimas no Rio de Janeiro, mora no bairro top no Rio de Janeiro, e ela está grávida. E o papo girou em torno disso. Aí eu não me aguento, né? Aí ela falando, poxa, 6 meses, daqui a pouco voltar a trabalhar. Eu fiquei pensando na criança, gente. E quando nós entramos no voo, eu estava olhando assim, estava a fila assim, e tinha uma família sentada, devia ser uma mãe com um rapaz, cabelinho preso, assim, nesse estilo aqui, só que aqui era vermelho, né? Cabelinho preso assim, estilinho, cabelinho vermelho, cheio de anel no dedo e coisa arada, quando ele no braço do menino, várias cicatrizes de corte, de automutilação. Aí eu olhei, a fila parou assim no meio, eu olhei, falei, aí pensei um monte de coisa, né? Aí, poxa, o que será que levou esse rapaz, devia ter seus 20 anos, e rapaz a fazer isso, crise de identidade, tudo mais, eu olhei e tal, passou. Sabe lá o que acontece na família? A gente lida com tantas famílias, tantas situações que a gente conhece, e aí eu cheguei a fazer uma oração de flash pelo rapaz ali, tal, e fui para o lugar, e aí sentamos no lado dessa moça. Então, quando ela falou que estava grávida, e eu tinha pensado, poxa, esse rapaz tentou, se mutilou, sabe lá o que ele passou? Aí quando ela falou que estava grávida, tinha um bebê ali com 2 meses, eu pensei, puxa vida, tomara que não seja um igual àquele. Não passa a mesma coisa. E me apertou o coração. Aí eu falei, quer saber? Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu vou falar. Aí falando, puxa, os primeiros anos da vida da criança e tal. Aí começamos a conversar, começamos a dar umas ideias para a mulher. Pô, aí ela falou que trabalhava em TI. Pô, trabalha em TI, mas não trabalharam muita coisa remoto e tal. Trabalhamos na empresa. Os meus funcionários, gerente lá, então as pessoas da equipe dela, muitos ainda trabalham em parte remoto. Eu falei, então, trabalhar meio período pelo menos, né? E tal, porque atenção, e aí falamos algumas coisas e tal. Mas logo em seguida, né, o voo tomou o equilíbrio ali e aí ela foi para o lugar. Mas foi legal, ficou uma semente. Ficou uma semente, por quê? Porque o mundo, do jeito que está,
ele traz outros princípios. As pessoas dão valor para as coisas de fora. E a motivação da pessoa não era ruim. Ela, 38 anos, ficou grávida tarde, justamente para criar uma condição. Eu estava pensando lá, ela trabalha um monte, ele também, até passeio, viagem e tudo mais, mas vivem com as coisas de fora, se suprir com as coisas de fora e não vive a essência. E isso a grande maioria vive, até quem está na igreja. E aí não vive a essência do reino de Deus, não vive pelo menos os princípios. E talvez, com essa forma de pensar, vai criar mal uma criança que vai virar um adolescente cheio de problema de identidade, que vai ter sua dificuldade de encontrar Deus, e é mais uma família destruída. Olha onde é que a minha cabeça vai. Mas nós temos a oportunidade de viver reino de Deus e os pais poderem educar os filhos da forma bíblica, os princípios. Dia 14. Quem é pai aí? Dia 14. Agora, você tem uma convocação. 2 horas da tarde aqui. Nós vamos trazer um casal, Roseli e o Fernando, para nós estarmos aqui tendo tempo, junto conosco, de ministração aos pais, sobre como aplicar os princípios bíblicos na prática, educar os filhos nos princípios de Deus. Então vai ser um seminário para os pais aqui, de 2 às 5 da tarde. Então todo mundo que é pai está convocado a estar aqui 2 da tarde. A gente depois vai avisar como é que é. Para quê? Para que possamos viver o reino de Deus também como pais. Quem quer ser pai também. A gente vê então as pessoas trocando o reino de Deus pelas coisas desse mundo. A gente vê os casais mergulhando a relação conjugal nos conflitos porque dão outras prioridades. Em junho a gente vai ter um seminário de casais. Dia 11, um dia antes do Dia dos Namorados. Estando bem ou estando mal, venha. São ferramentas, são oportunidades. Nós estamos com as células de casais aí. Nós já vamos multiplicar algumas células de casais aí, já, porque já estão enchendo. Né? Para quê? Para edificação. Para a gente crescer, viver reino de Deus no casamento. Mas muitos cristãos cedem ao secularismo. Eu estou vendo isso acontecendo demais, isso me aperta o coração, apesar de saber que isso vai acontecer, é bíblico. Cristãos estão ficando secularizados. A gente vê cristãos não tendo mais princípios em coisas muito básicas. Na sua vida pessoal com Deus, no seu comportamento. E a gente sabe que cada vez vai ficar mais difícil. Mas aqueles que ficarem firmes, aqueles que desejarem o reino de Deus na sua vida, vão experimentar algo que o ser humano natural não pode experimentar. E está aí, está disponível, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Com relação às preocupações, elas vão passar. Aquelas coisas que causam a preocupação, lembre disso, elas vão passar. Não ceda para elas. Não ceda para as circunstâncias. Não quebre o agir do reino de Deus na sua vida. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, para que você possa encontrar justiça, paz e alegria no Espírito. E a última coisa que eu quero falar aqui nessa noite, sobre o reino de Deus, está ali em Lucas, no capítulo 13. Agora você volta um pouquinho para a gente ir para o final. O reino de Deus, a gente fala em reino de Deus para algumas pessoas, né? Algumas pessoas debocham. Você fala que é cristão, algumas pessoas, né? Eles não sabem que estão perdendo. E Jesus nos ensina algo muito precioso, preste atenção. Está ali no capítulo 13, nos versículos 18 a 21. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Vai visualizando aí. Grãozinho de mostarda. Que um homem semeou em sua horta, ele cresceu e se tornou uma árvore. E as aves do céu se fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez, ele perguntou: a que compararei o reino de Deus? É como fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. O que isso fala para nós? Eu amo essas palavras de Jesus. É um
banquete. O grão de mostarda parece insignificante, assim é o reino. Jesus está dando ilustrações de como é o reino de Deus. O reino de Deus, ele se compara ao grão de mostarda, parece insignificante, é uma coisa que, olha, as pessoas não vão dar valor. Por quê? Porque as pessoas buscam as coisas desse mundo aqui, a satisfação das coisas nesse mundo aqui, e elas não sabem que estão na rota errada. Porque toda essa satisfação a gente encontra no reino de Deus. Só que as pessoas olham para o reino de Deus de uma forma a desprezá-lo. Por quê? A gente entende. Por conta do formato religioso que se vê por aí, às vezes até por conta de algumas experiências negativas com pessoas que se diziam cristãs, crentes, evangélicas. Situações do passado que ficam marcadas e associadas à igreja ou alguém que estava na igreja. E essas coisas vão trazendo impedimento, obstáculo para que as pessoas busquem o verdadeiro reino de Deus. Eu cada vez mais vejo pessoas que amam a Jesus, mas estão longe da igreja. Essa semana eu falei com três. Em 3 dias eu falei com 3. Aí, isso, tá, você ama Jesus? Não, Jesus sim, tá, mas igreja. Aí eu não quero nem entrar no assunto, porque a pessoa já começa a falar, né? Ela já começa a trazer coisa do passado, porque se a gente dá uma cavucadinha, a pessoa já começa a falar. E aí, normalmente, é problema com as pessoas. E aí isso bloqueia, talvez seja o seu caso. Eu quero dizer que o reino de Deus continua sendo o mesmo, independente da situação que você viveu ou até vive. Então não deixe que você seja impedido de viver o reino de Deus e encontrar justiça, paz e alegria no Espírito por conta de situações do passado. Pastor não é porta do reino de Deus. Irmão da igreja não é porta do reino de Deus. A instituição igreja não é porta do reino de Deus. Pessoas são necessárias, a comunhão é necessária, porque se a pessoa vive fora da igreja, ela não encontra o reino de Deus, porque ser igreja é isso aqui. Conhecer pessoas, por isso que a gente vive grupos pequenos, vive as células, porque é conhecendo uns aos outros que a gente vive o reino de Deus. Aí a gente vê a sujeira que está em nós. Aí nós vemos o quanto estamos afastados de Deus e que precisamos buscar a Deus. E é uns com os outros que aprendemos também como viver o reino de Deus, porque as pessoas têm suas qualidades, as pessoas têm seus dons, as pessoas têm as suas experiências maravilhosas e com elas também aprendemos muito mais velozmente. Então, reino de Deus é isso também. Não tem como nós vivemos o reino de Deus isolados. Porque é na comunhão das pessoas que a igreja vive, onde Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Somos membros desse corpo. Então, não caia nesse erro de viver longe do reino por conta de algumas situações que acontecem. Às vezes você está dentro da igreja, mas está com o coração um pouco distante. Quebre isso em nome de Jesus, porque isso impede você de viver o reino de Deus. Porque o reino de Deus pode parecer insignificante para as pessoas de fora, mas para nós tem um valor tremendo. E que, como um fermento jogado na massa, ele fermenta, então, toda a massa. Quanto mais nós vivemos o reino de Deus, a transformação acontece em todas as áreas da nossa vida. A transformação, a manifestação do poder de Deus acontece em todas as áreas da nossa vida. Todas, mesmo aquelas que você acha que não tem mais solução. Mesmo aquelas que você acha, olha, não tem saída. Deus, ele intervém e pode mudar uma história no estalar de dedos, se ele quiser. E entender isso foi o que me sustentou muitas vezes, porque eu não via saída, mas eu sabia, eu sei que Deus pode mudar isso de uma hora para outra. Mas nós precisamos buscar o reino de Deus. E como esse grão de mostarda, que parece insignificante, mas ele se transforma numa árvore maravilhosa e dá muito fruto, abençoa. Assim é o reino de Deus na nossa vida. Quando ele se manifesta na nossa vida, ele promove resultados sobrenaturais.
algo que ninguém pode explicar. Eu fico pensando, quem é que poderia pensar, como é que eu poderia imaginar que Deus ia fazer o que fez na minha vida, cara? O cara todo errado, moleque marrento, caramba. Pai na adolescência, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Aí Jesus vai lá e faz uma transformação maravilhosa. E minha esposa, a gente estava conversando esses dias, a gente, por alguma situação, lembrou algumas coisas do passado, e aí eu perguntei para ela, poxa, mas tu estava... Vou falar aqui. A tua irmã estava casando e você estava com a bebê no colo, mãe solteira. Você pensa a vergonha. A irmã dela casando direitinho e ela, 16 anos, com a bebê no colo. Mãe solteira. Uma vergonha na família. Eu estava pensando, poxa, as pessoas não sabem desses detalhes, né? As pessoas olham hoje e não sabem o que a gente passou. As pessoas não sabem o que você já passou, né? Mas uma coisa é certa. O reino de Deus é como esse grão de mostarda. Ele promove realizações, transformações maravilhosas, sobrenaturais, que homem nenhum pode fazer, só ele pode fazer. E transforma a maldição em bênção. Transforma a tristeza em alegria. E é isso que Jesus quer para as nossas vidas. E é nesse convite que nós estamos, de vivermos o reino de Deus. E a questão aqui hoje é, em qual área o reino de Deus precisa vir sobre a sua vida? Jesus não ensinou essa oração do Pai Nosso à toa. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não foi à toa. Em que área, em quais áreas precisa vir o reino de Deus na sua vida? Que em nome de Jesus, toda a insegurança vai embora. Que em nome de Jesus, todo medo de tentar controlar as situações, todo medo que te leva a querer controlar as situações, vai embora em nome de Jesus. Não seja mais conduzido pelo medo. Você não precisa controlar, porque quando você vive no reino, você sabe que Ele está no controle, que Ele reina. Que em nome de Jesus, todas as preocupações que te atormentam vão embora agora, hoje, em nome de Jesus. Deixa Ele no controle, porque Ele é fiel. Que em nome de Jesus, as permissividades que você dá e que quebram princípios do reino, sejam agora anuladas em nome de Jesus, para que você viva reino, para que você cresça sob o domínio desse reino de Deus. E que o reino seja o primeiro lugar na sua vida. Que você experimente cada vez mais justiça, paz e alegria no Espírito. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Deixa eu chamar o pessoal da música.